Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e a gente vai fazer agora uma aula sobre equação do segundo grau. Então nessa aula a gente vai ver como resolver uma equação do segundo grau usando a famosa fórmula de Bhaskara e também a gente vai ver a fatoração usando soma e produto. Então assiste o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre esses dois métodos de resolução. Aproveitando, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E assim, sempre que a gente tiver um vídeo de Física e Matemática, você vai receber. E aproveita também que na descrição aqui do vídeo tem um link para o nosso site, onde você pode pegar material gratuito para estudar, tá bom? Então, vamos lá. Não esquece de se inscrever. Então, vamos para a aula. Bom, gente, toda equação do segundo grau, ela tem essa carinha aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá bom? Bom, a incógnita é o x, é o valor que a gente quer descobrir, tá? Mas o que são esse a, o b e o c? Então, o a, o b e o c são os coeficientes da minha equação, tá bom? Eles são importantes? Sim, eles são muito importantes porque eles vão ajudar a gente a resolver a equação do segundo grau, tá bom? Bom, então vamos começar com um jeitinho mais famoso de resolver a equação do segundo grau, que é utilizando a fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, vamos lá. Fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela serve sempre para a gente resolver qualquer equação do segundo grau, tá bom? Então, como ela vai funcionar? Na verdade, a gente vai dividir ela em duas partes. A primeira parte, a gente vai calcular o que a gente chama de discriminante. Discriminante. Na verdade, a gente não vai usar esse nome, apesar dele ter esse nome, a gente chama ele de delta, que é aquele triângulozinho, tá bom? Então, esse delta, que é o triângulozinho, ele tem uma fórmula. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, sempre que a gente for calcular a equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, primeira coisa é descobrir os coeficientes. Quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C. Beleza, descobri os coeficientes. O que eu faço agora? Vamos calcular o delta. Calculei o delta. O que eu vou achar agora? Então, aí é encontrar as raízes da equação. Tá bom? Como eu encontro as raízes? Outra fórmula, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, é assim que a gente vai calcular as raízes, tá bom? Então, vamos ver um exemplo aqui, tá? Então, temos essa equação aqui, x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Essa equação do segundo grau é chamada de equação completa. Por que ela é uma equação completa? Porque ela vai ter A, B e C. Sempre que tiver valor para A, para B e para C, ela é uma equação completa. Lembrando, quem é o A? O A é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Então, está o x ao quadrado aqui. Tem um númerozinho escondido aqui na frente, que é o 1. Então, o A vale 1. E o B? O B é o número que multiplica o x. Então, menos 5. Cuidado para não esquecer de levar junto o sinal, tá bom? E quanto é o C? O C é o termo independente, é o 4. Então, temos o A, temos o B, temos o C. Então, vamos calcular o delta. O delta, b quadrado menos 4ac, tá bom? Então, vamos substituir os valores.
menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4. Sempre que a gente for substituir numa equação ou numa função, coloque entre parênteses, porque pode ter regrinha de sinal, tá bom? Então, vamos lá. Menos 5 ao quadrado dá 25. 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. Como tem o sinalzinho de menos, menos 16. Então, o meu delta, 25 menos 16, o meu delta dá 9. Beleza, achamos o delta. Agora, a gente vai encontrar as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos lá. Como é uma equação do segundo grau, espera-se ter duas raízes, tá? Pode ser que tenha uma ou pode ser que não tenha nenhuma. E a gente depois vai ver esse detalhe, tá bom? Mas vamos lá. X é menos o b, então menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é o 9, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos aqui, ó, menos 5 dá mais 5. Mais ou menos raiz quadrada de 9 dá 3. Sobre 2 vezes 1 dá 2. Beleza, maravilha. Então, aqui o que eu vou fazer? Como eu tenho esse mais e menos, eu tenho que fazer uma conta para o mais e uma conta para o menos. Então, vai ficar 5 mais 3 sobre 2, 5 menos 3 sobre 2. Então, aqui vai dar 8 sobre 2, que dá 4. Aqui vai dar 2 sobre 2, que dá 1. Olha lá, achamos as duas raízes. Então, uma raiz que eu vou chamar de x1 é 1, a outra raiz que eu vou chamar de x2 é 4. Então, achamos aqui as raízes, resolvemos a equação, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer mais um exemplo aqui. X ao quadrado menos 16x mais 64 igual a zero. Primeira coisa é identificar o A, o B e o C. Então, o A, o B e o C. O A vale quanto? O A é o carinha que multiplica o x ao quadrado, então ele vale 1. O B é o carinha que multiplica o x, menos 16. E o C é o termo independente, que é o mais 64. Achamos A, B e C, com isso dá para a gente fazer o delta. Vamos lá? Delta B quadrado menos 4AC. Então, vamos substituir sempre colocando entre parênteses. Então, menos 16 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 64. Menos 16 ao quadrado dá 256. Menos 4 vezes 1 vezes 64 também dá 256. 256 menos 256 dá zero. Olha, nosso delta deu zero. Então, achamos o delta, vamos fazer as raízes. Então, o x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, vamos calcular, substituindo, sempre colocando parênteses. Vai ficar menos 16, mais ou menos raiz quadrada de zero, sobre 2 vezes 1. Então, isso vai ficar menos 16 dá mais 16. Mais ou menos raiz quadrada de zero é zero, dividido por 2. Então, eu tenho que fazer aqui as duas? Sim, mas vai ter um detalhe que eu vou comentar aqui no final. 16 mais 0 sobre 2 vai dar 16 sobre 2, que dá 8. 16 menos 0 sobre 2 dá 16 sobre 2, que dá 8. Então, na prática, a gente tem uma raiz só, mas na verdade é que são duas raízes iguais. Então, eu tenho que x1 é 8 e tenho que o x2 é 8 também, tá bom? Então,
Na prática é um valor só, mas a gente fala que são duas raízes iguais. Beleza? Ótimo. Vamos para mais um exemplo. Temos essa equação completa também, ó. X² menos 3x mais 7 igual a zero. Como a gente resolve isso aqui? Primeiro, vamos determinar o a, o b e o c. O a é o carinha que multiplica o x². Como não tem ninguém aqui, é o 1 na verdade. O b, menos 3, e o c vale 7. Com isso, a gente vai calcular o delta. O delta, b² menos 4ac, tá? Então, o delta, sempre substituindo entre parênteses, menos 3² menos 4 vezes 1 vezes 7. Menos 3² dá 9. 4 vezes 1 vezes 7 dá 28. Como tem o sinalzinho de menos, menos 28. O delta vai dar 9 menos 28, dá menos 19. Gente, o delta deu negativo. O que acontece quando o delta dá negativo? Bom, normalmente a equação a gente está resolvendo no conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais não permite raiz quadrada de número negativo. Então, sempre que a gente tiver raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, isso não existe. Então, quando o delta for negativo, a gente vai escrever o quê? Não existe raiz real, tá bom? Então, meu conjunto solução é vazio. Não dá para eu resolver essa equação no conjunto dos números reais, tá bom? Faz sentido? Ótimo. Então, a gente vai fazer um exemplo de quando a equação for incompleta e depois a gente vai para a fatoração. x² menos 5x igual a zero. Aqui dá para a gente resolver de duas maneiras diferentes, usando o Bhaskara ou usando a parte de fatoração. Vamos resolver dos dois jeitos e aí você vê o que é mais fácil. Bom, o A é o cara que multiplica o x², é 1. O B é o cara que multiplica o x, menos 5. O C é o termo independente. Opa, não tem C aqui, não tem termo independente. Então, ele é zero. Com isso, eu vou fazer o delta. b² menos 4ac. Vamos substituir colocando parênteses, tá? Então, menos 5² menos 4 vezes 1 vezes 0. Então, menos 5², 25. 4 vezes 1, 4. Vezes 0, 0. Tá? Então, o delta vai dar 25. Maravilha. O delta deu 25, então vamos achar as raízes agora. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. Então, vai dar menos com menos aqui vai dar mais. 5 mais ou menos. Raiz quadrada de 25 é 5. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, vamos ter duas raízes. Uma vai ser 5 mais 5 sobre 2, que dá 10 sobre 2, que é 5. 5 menos 5 sobre 2, que é 0 sobre 2, que dá 0. Então, temos que x1 é 0 e temos que x2 é 5. Então, esse é o jeitinho fazendo a fórmula de Bhaskara, tá? Mas agora eu vou fazer a fatoração. Para fazer o método aqui de fatoração, eu tenho que ver primeiramente se os dois termos aqui têm alguma coisa em comum. E eles têm. Ambos têm a incógnita x, então eu vou colocar o x em evidência. Aí eu faço como? X² dividido por x dá x. Menos 5x dividido por x
dá menos 5. E isso é igual a zero. Então, aqui nós temos o produto de duas coisas dando zero. Para o produto de duas coisas dar zero, ou a primeira é zero, ou a segunda é zero. Então, eu faço isso. X é zero, ou x menos 5 é igual a zero. Resolvendo isso aqui, o x é igual a 5. Então, achamos as duas raízes. Então, quando o c é zero, a gente sempre vai conseguir colocar o x em evidência. E aí a gente pode fazer desse jeito. Ah, professor, quero fazer o Bhaskara porque funciona para todo mundo. Então, faz o Bhaskara que funciona para todo mundo. É que esse método é um método que é mais rápido, é mais simples e pode ser usado também, tá bom? Então, agora a gente vai ver mais uma incompleta. Bom, x ao quadrado menos 16 igual a zero. Dá para a gente fazer por Bhaskara? Dá para fazer por Bhaskara, tá bom? Se for fazer por Bhaskara, vamos lá. O A é o cara que multiplica o x ao quadrado, ele é 1. O B é o termo que multiplica o x, não tem, ele é 0. E o C é o termo independente, menos 16. E aí a gente faz o delta, b quadrado menos 4ac. Então, substitui sempre colocando entre parênteses, tá bom? Então, substituindo aqui. O delta vai ficar 0 ao quadrado dá 0. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 16 dá mais 64. Então, o delta dá 64. Vamos fazer, então, as raízes. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Substituindo, sempre colocando entre parênteses. Então, vai ficar menos 0, mais ou menos raiz quadrada de 64, sobre 2 vezes o a. Bom, menos 0 dá 0. Mais ou menos raiz quadrada de 64 dá 8. Sobre 2 vezes 1, que dá 2. Então, eu vou ter 8 sobre 2 e menos 8 sobre 2. Então, eu tenho uma raiz 4 e uma raiz menos 4. Então, o x1 é menos 4, o x2 é 4. Ok? Maravilha! E se eu for fazer utilizando a fatoração ou outro método, dá para fazer? Dá sim, eu vou passar agora. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Qual é o outro jeito de resolver isso aqui? Bom, como eu só tenho x ao quadrado e o termo independente, esse termo independente eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 16. Isso aqui é uma equaçãozinha simples aí do segundo grau. Esse 2, que está aqui como potência, ele vai passar para o outro lado como raiz. Mas tem que tomar cuidado, porque tem um segredinho aqui. O x, então, vai ser mais ou menos raiz quadrada de 16. Ah, e eu tenho sempre que fazer esse mais ou menos, sempre que aqui a potência for par, seja ela 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, a gente tem que colocar o mais ou menos, tá bom? Então, o x vai dar mais ou menos 4. Ou seja, uma raiz é menos 4 e a outra raiz vai ser 4. Então, bem mais rápido de resolver, tá bom? Agora, a gente vai ver como resolve as equações utilizando soma e produto. A gente tinha visto que a carinha da equação do segundo grau é essa aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Então, vamos lá. A soma das raízes tem uma formulazinha para a gente achar a soma das raízes. A soma das raízes a gente calcula como menos b sobre a. E o produto das raízes
a gente calcula como C sobre A. Tá. Esse método aqui de soma em produto, ele vai funcionar muito bem quando o A for igual a 1, tá bom? Por quê? Porque quando o A for igual a 1, a soma das raízes vai ser simplesmente menos B. E o produto das raízes simplesmente vai ser o C, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, tá bom? Então, olha só, a soma das raízes, menos b, então, menos 5, sobre o a, que dá 1. Então, a soma das raízes dá 5. O produto das raízes, 6 sobre 1, que dá 6. Tá, entendi. A soma é 5, o produto é 6. Mas o que isso tem a ver com as raízes? Então, olha só. Como a gente tem que achar duas raízes, eu vou ter que pensar dois números, x1 e x2, que a soma dá 5. E x1 vezes x2 dá 6. Opa, então vamos lá. Eu tenho que pensar dois números cuja soma é 5 e o produto é 6? Sim, eu tenho que pensar exatamente isso. Bom, então a gente sempre começa pelo produto. Então, eu tenho que o produto é positivo. Tá, se o produto é positivo, os dois números podem ser positivos ou os dois números podem ser negativos. Porque mais vezes mais dá mais e menos vezes menos também dá mais. Mas aí eu vou olhar a soma da positiva. Para a soma da positiva, os dois números têm que estar positivo. Então, essa alternativa aqui está fora. Então, eu tenho que pensar dois números positivos, cujo produto é 6 e a soma é 5. Opa, quem vezes quem dá 6? Pode ser 6 vezes 1. 6 vezes 1 dá 6. Pode ser 3 vezes 2. 3 vezes 2 também dá 6. Mas aí eu tenho que observar qual dá soma 5. 6 mais 1 dá 7. Então, esse aqui está fora. 3 mais 2 dá 5. Opa, funcionou. Acabei de achar as minhas raízes. Então, uma raiz vai ser 3 e a outra raiz vai ser 2. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai fazer soma-produto. Eu vou fazer mais dois exemplos. X ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. Então, vamos lá. A soma é menos b sobre a. Menos b sobre a. Então, vai ficar menos 1 sobre 1. Então, a soma vai dar 1. O produto é c sobre a. Então, vai dar menos 12 sobre 1, que vai dar menos 12. Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro com o produto, os sinais. Para o produto ser negativo, os números têm que ter sinais opostos. Por quê? Mais vezes menos dá menos. Então, vamos pensar o seguinte. Quais são dois números cujo produto é menos 12? Então, aí eu vou ter que pensar um pouquinho. Pode ser menos 12 vezes 1 ou pode ser 12 vezes menos 1. Beleza. Fácil esse. Pode ser menos 6 vezes 2 ou 6 vezes menos 2. Pode ser menos 4 vezes 3 ou 4 vezes menos 3. E não tem mais nenhuma possibilidade. Agora a gente vai ver a soma, tá bom? A soma tem que dar 1. Então, menos 12 mais 1 dá menos 11. Então, esse está fora, tá? Vamos tentar o próximo, o do ladinho dele. Se eu fizer 12 mais menos 1, isso dá 11. Está fora também. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Está fora. 6 mais o menos 2 dá 4. Também está fora.
Menos 4 mais 3 dá menos 1. Está fora. E 4 mais o menos 3 dá 1. Opa, achei aqui então os meus valores. Uma raiz é menos 3, a outra raiz é 4. Tá bom? Então, esse método, ele serve para isso. A gente vê quanto é a soma, quanto é o produto, atenção nos sinais do produto e depois a gente vê quais são os números. Pode parecer que esse método é muito difícil, mas é treino, gente. Depois que treinar, isso é muito rápido, é muito mais fácil de fazer. Sempre vai funcionar? Olha, teoricamente sim, tá bom? Só que às vezes a gente pode pegar números maiores, mais complicados, tá? Bhaskara funciona para tudo? Funciona para tudo. Tudo bem? Então, vou fazer mais um de fatoração. Então, x ao quadrado mais 7x menos 18 igual a zero. Ótimo. Como a gente vai resolver isso aqui? Bom, por fatoração, vamos começar com a soma. Menos b, então, menos 7 sobre a. Então, a minha soma dá menos 7. E o produto, C sobre A. Então, dá menos 18. O produto deu negativo. Significa que um número é positivo, o outro é negativo. Então, vamos ver. Quem dá menos 18? Menos 18 vezes 1 e o 18 vezes menos 1. Quem mais? Menos 9 vezes 2 e 9 vezes menos 2. Ótimo. Quem mais? 6, ou menos 6 vezes 3 e 6 vezes menos 3. Ótimo. São todas as possibilidades. Agora eu tenho que ver quais desses a soma vai dar menos 7. Então, menos 18 mais 1 dá menos 17. Está fora. 18 mais menos 1 dá mais 17. Está fora também. Menos 9 mais 2 dá menos 7. Opa! Menos 7. Acabei de achar as raízes. Uma é menos 9 e a outra é 2. Tá bom? Então, dá para fazer rapidamente utilizando aí a fatoração. Lembrando, mais uma vez, a fatoração é treino, tá bom? O Bhaskara serve para tudo, tá? Mas a fatoração é mais rápida e muitas vezes dá para fazer, tá bom? Então, toda a parte aí de equação do segundo grau tá feita. Espero que vocês tenham entendido e gostado da explicação, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, aproveita, pega a lista de exercício no link aqui, vai ter gabarito, tá bom? Pode pegar, é gratuito, treina, que vai ajudar bastante. Você que está aí no 9º ano, no ensino médio, tá? Se você vai prestar concurso público, vestibular, isso vai ajudar, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.